É estranho pensar que esse caso já tinha sinais com ela dando em cima de um ex-amigo dela e um outro de 11 anos quando ela tinha 15 anos, o que, segundo ela, ele teria mentido sobre sua idade, o que não dá pra saber se é verdade ou não, já que ela não vai se pronunciar sobre o assunto por causa dos pais dela. Eu sei que vocês estão boiando no que eu tô falando, mas eu vou explicar pra vocês. Essa aqui é a G-Pink, um canal de opinião, que um dia antes de ver o namorado dela, ela tava mostrando sua Pink pra uma outra pessoa, para não falar outra coisa. Em demais palavras, resumindo, traição. O que, curiosamente, não é a primeira vez que a G trai alguém, já que um dos ex dela relata a traição dela. E o perturbador disso tudo é que G-Pink já disse uma vez que pessoas de 14 anos a 25 anos podem namorar com ela. E fica mais perturbador e estranho quando há um boato de que ela teria ficado em cima de um menino de 11 anos. Só que, segundo ela, ele mentiu que tinha 15 anos e que isso foi em 2022. Mas eu acho que isso é verdade, e o que torna isso verdadeiro é ela dizendo a mesma coisa de novo, que pode ficar com um garoto de 14 anos. E o ex-amigo dela, chamado 10, falou a mesma coisa, que a G-Pink deu em cima dele. E isso foi mais de uma vez, deixando ele bem desconfortável. E mesmo com isso tudo sendo solta, a G não vai se pronunciar sobre isso por causa dos pais dela, que são controladores. Se são tão controladores, por que diz que a necessidade de fazer o vídeo é zero e que a treta é tosca, fazendo ameaças de processos de quem tá falando no caso? Agora, vamos fazer um exercício simples. A G fala que não vai se pronunciar sobre o assunto, mas ao mesmo tempo fala que não há necessidade de fazer o vídeo, que é zero, e o motivo dela não se pronunciar é porque os pais dela são muito controladores. Mas ao mesmo tempo, eles estão ameaçando de processo quem tá falando do assunto. E segundo o namorado dela, antes de voltar pra ela, e sim, mesmo eles não estando da pior forma, ele decidiu voltar com ela. Disse que a G tava tentando varrer isso debaixo dos panos. É meio pai isso, mas o namorado dela também não é santo, já que há relatos de que ele foi racista. E pra fechar o vídeo, foi vazado uns áudios dela e que eu vou responder alguns deles. Cara, pra mim na parte de expor não tá certo não, porque tem que separar o profissional com o que fica no off. Se ele tá querendo expor, não, sério, a minha mãe falou com ele aqui no meu quarto ainda, falou, se acontecer alguma coisa, não fica fazendo igual os inox, esses doidos aí que fica fazendo o vídeo dela, porque isso não é atitude de homem. Ela mesma falou na cara dele, e ele tá querendo fazer o contrário. Gi, você literalmente ficou pegando um outro cara antes de ver seu próprio namorado. Qual reação você esperava? E sobre você se resolver no off, você literalmente traiu ele da pior forma. Você acha que vai ter algum tipo de conversa? Eu acho que é bem mais fácil você tentar explicar por que você ficou na cama com outro cara. E eu que pergunto, valeu a pena fazer isso? Cara, eu não acho que, tipo assim, expor erro de relacionamento na internet é um bagulho assim, normal. Tipo assim, eu já expus o bagulho do Loop, mas também porque era muito público, eu deixava muito aparecer. Uau, um canal de opinião reclamando das opiniões das pessoas que deram sua opinião sobre sua traição. Não é como se traição fosse algo que todo mundo critica e odeia. Olha, G, tanto você e tanto seu namorado são figuras públicas aqui no YouTube. E você, G, com um canal de opinião, deveria aceitar opiniões das outras pessoas. Ainda mais críticas de uma coisa paia que aconteceu. Né, e também que o que ele fez não foi legal. E quem é que fez vídeo primeiro foi o Pinheiro, foi o Alisson. E muita gente tava procurando o meu pronunciamento e eu fiz lá. E o Xandão viu o vídeo, entendeu? Então assim, primeiro que tipo assim, esse bagulho do Dio e do David, simplesmente, tá, eu me arrependo pra caralho. Eu me arrependo desde aquele dia. Tanto que eu chorei do lado dele, pedi perdão. Se você se arrependeu, ok. Mas por que disse que a necessidade de fazer um vídeo sobre o assunto é zero? E que essa treta é tosca? Todo mundo ainda espera um pronunciamento seu sobre isso. Mas é bem provável que você mesma não faça segundo você mesmo. E cara, pra que expor? Tipo, eu não sei do porquê expor, porque simplesmente tem que separar o profissional com o que fica no off. Vamos imaginar uma situação assim. Você vai encontrar sua parceira ou seu parceiro em algum dia, em algum determinado ponto. Até que você descobre que um dia antes de você encontrar, você descobre que sua parceira ou seu parceiro tá fazendo atos libidinosos com um cara que você nem sequer conhece. O mínimo de se esperar é uma grande tristeza. E eu digo isso porque eu sei o que é ser traído. Eu já fui traído. Eu infelizmente sei os dois lados da moeda. No mínimo, o David deve ter sentido uma grande tristeza e raiva ao descobrir essa traição. Tipo, por exemplo, eu ia dar o exemplo do Felipe Neto, mas ele é muito influencer. O Ted traiu a Ju, por exemplo, a menina que ele tá namorando. Obviamente que, tipo, se isso acontecer, ela não vai ficar expondo. Olha, se fosse assim, a cameraman não teria exposto o Everson Zoe por ter traído ela. E também não é assim que todo mundo lida com a traição. Alguns escolhem expor e outros não. Eu acordei tremendo, porque eu já sabia que o David tava fazendo merda, eu sabia. Ele pegou minha conta, ficou expondo lá. Mano, pra quê? Tinha até gente falando lá no privado, tá, aconteceu, mas pra que expor?
Sim, eu traí meu namorado ficando com outro cara, mas ele tá errado em expor isso. Repetindo pela 30ª vez, você é uma figura pública. E bom, não vou responder todos os áudios, porque acho que ia ficar mais parecendo um ataque. Esse foi o estranho caso da G-Pink. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. É isso, falou e tchau.